Por que gostamos tanto dos anos 80 e 70? Ou do passado? De onde surgiu essa memória afetiva? Quais elementos foram importantes para que essas décadas fossem tão especiais? Algumas pessoas viveram esse período, né? Algumas pessoas eram crianças ou jovens durante esses anos. Alguns não tinham nascido, mas conheceram a cultura dos anos 70 e 80 através ou da televisão, ou do rádio, ou depois, né, da internet. Então, consumiram filmes, músicas, videoclipes, moda, N elementos do passado que criou uma memória afetiva ou criou uma conexão dessas pessoas com o passado. E eu me incluo nisso. Eu nasci na metade dos anos 80, em 84. Então, minha memória dos anos 80, apesar de eu ter vivido parte da década, ela é ínfima, não lembro. Eu era muito pequeno. Minhas memórias maiores, né, ou as memórias mais recorrentes, são dos anos 90 em diante. Pouquíssima coisa. Eu lembro dos anos 80, alguns flashes. Eu lembro da minha casa, lembro que minha tia-avó escutava rádio AM, lembro dos programas de auditório, como do Silvio Santos, e das novelas. Quer dizer, não lembro. Eu lembro que eu estava ali, mas não lembro exatamente, né, de como elas eram, mas de alguma forma eu tive contato com aquela década. E aí nos anos 90 eu já lembro bem. Então eu gostava muito dos desenhos, dos programas infantis, eu assistia muito a SBT, a Mara Maravilha, Sérgio Malandro, era um dos meus preferidos. Mas já estava nos anos 90, mas claro, né, são elementos, são programas, são desenhos, são músicas que já vêm da década passada. Os programas de auditório, Silvio Santos, acho que desde os anos 60, 70, fazia programa, né, de TV, e nos anos 80 tinha a Porta da Esperança, tinha aquele lá de namoro, Namora Comigo, Quer Namorar Comigo, o de dublagem lá, Qual é a Música, Show de Calouros. Então assim, né, apesar de já estar entrando nos anos 90, ele carregava consigo toda aquela aura dos anos 80. Então eu ali com meus 5, 6 anos, ou até um pouco antes, mas lógico, não lembro, eu já tinha contato com isso, e com certeza ouvia as músicas das novelas, né? Então, quer dizer, as músicas, as novelas tinham os discos nacionais e internacionais. Muitos clássicos dos anos 80 tocavam nas novelas da época, da Globo. Então, provavelmente, se eu estava ali, né, com minha mãe, com minha tia, com minha avó, e estava passando a novela, de alguma forma eu escutava aquelas músicas. Aquilo já estava ali meio que no inconsciente. Mas aí os anos 90, eles foram também muito ricos na música, em tudo, nos filmes, nas séries. E já um pouco maior eu conseguia ter um discernimento melhor do que era tudo isso. E aí eu ouvia muito rádio. Era comum naquela década a gente conhecer muitas coisas pelo rádio. E eu jantava, né? E depois ia pro carro do meu pai à noite. E sintonizava lá na rádio os programas que tocavam músicas do passado, dos anos 70 e 80, tipo do fundo do baú. E aí eu ficava ouvindo ali uma horinha aquelas músicas. E eu gostava muito, não conhecia, claro, os artistas, a gente não tinha tanto acesso na época, como tem hoje em dia. A gente ouvia pelo rádio. Então ali tocava Baltimore, Tarzan Boy, tocava Queen, tocava Tears for Fears, tocava B-52s, tocava The Policy, tocava a Kate Bush, Wuthering Heights. E ali ouvia muita coisa boa. Só que lógico, né? Eu tinha, sei lá, 7, 8, 9 anos. Pô, só achava legal, né? Radio Gaga eu lembro que eu via na rádio, torcia pra tocar de novo. Foi uma época muito legal da rádio. E depois, né, foi avançando os anos 90, tinham CDs, lógico, os CDs não eram caros, né? Não tinha tanto assim, mas muitos amigos tinham. Acabava ouvindo, conhecendo um pouco mais, os programas de televisão também. E na sessão da tarde, no cinema em casa, passava muitos filmes antigos, dos anos 70 e 80. Então eu lembro que eu assisti Conta Comigo, assistia Cristine e o Carro Assassino, assisti It, né, dentro do terror, assistia Três Solteirões e um Bebê, assistia N filmes dos anos
80 principalmente, que reprisavam, né, os filmes do Rambo, né, Rambo Rock, né, o Rock dos anos 70 e 80, o Rambo dos anos 80, tinha uma cultura muito forte do Rambo na época, muitos brinquedos do Rambo. Então a gente amarrava fita vermelha na cabeça, tinha lá no final dos anos 80, principalmente com o terceiro filme do Rambo, e tinha toda esse apelo cultural nos brinquedos também e nos filmes, né? Porque as crianças consumiam muito esses filmes. E também os brinquedos vinham na sequência, né? Tanto dos filmes quanto dos desenhos. O Rambo também virou desenho animado. Então a gente ia se envolvendo nessa aura dos anos 80, nessa cultura dos anos 80. E foi passando ali para os anos 90. E aí a gente vai conhecendo os filmes, vai conhecendo as séries, né? Vai passando na televisão. E depois, já chegando ali nos anos 2000, veio a internet. A internet, ela abriu uma infinitude de possibilidades de conhecer o passado. E aí, quando eu comecei a usar a internet em casa, ali em 2000, mais ou menos, 2000, eu comecei a baixar as músicas, conhecer os sites que falavam do passado, pesquisar as letras das músicas, os filmes. E aí eu acabei, né, tendo acesso a muita coisa que eu só lembrava, que só estava ali na minha memória da infância. E já nos anos 2000 eu comecei a abrir esse portal de possibilidades de conhecer a música, os filmes, a cultura de forma mais aprofundada e já mais maduro, digamos assim, já na adolescência. Então, né, eu de alguma forma tinha ali no inconsciente aquela memória afetiva dos anos 80 que eu vivi enquanto na primeira infância, mas claro, não lembro em detalhes, lembro muito pouco. Mas de alguma forma lá nos anos 90, 80, isso ativou ali a internet, me possibilitou conhecer muito mais desse passado, tanto que eu vivi quanto dos anos 70 também, que eu gosto bastante. E eu acho que muitas pessoas acabam acontecendo dessa forma. Talvez quem até não viveu os anos 80, a internet ela abriu essa possibilidade da gente viver um pouco dessa época, experimentar um pouco do que foi os anos 80, né, de tudo, né, uma década muito rica na cultura mundial, na produção de filmes, de desenhos, de brinquedos, de clipes, de música, artistas, toda aquela coisa também, né, que não existia modernidade da internet, então se tinha uma inocência maior, assim, você como jovem, adolescente, você tinha que ligar para casa da menina, pegar o número do telefone, não era tão fácil você conseguir, né, esses contatos, como hoje tem redes sociais, tem internet, WhatsApp, nada disso existia. Então, essas décadas de 70, 80 e 90, né, foram especiais. Foram as últimas décadas de uma era, né, porque depois veio a era da informática, da internet. E poucos viveram esse período de forma plena. Eu tive a sorte de ainda viver uma parte dele, né? Então, na minha adolescência, eu já comecei a usar a internet. Mas eu sei o que é, ou o que foi esse período analógico, né? Também de brincar na rua, das brincadeiras, enfim. Foram anos muito felizes, né? Anos maravilhosos. Wonder Years, tinha até o seriado. Quem já é um pouco mais velho que eu, né, viveu a adolescência nos anos 80, nos anos 70, viveu a juventude, viveu uma infância, né, já lembrando, né, de como eram os anos 70, os anos 80, deve ter sido uma experiência excelente. Se você viveu esse período, comenta aí qual que é a sua experiência com essa década, com essas décadas maravilhosas. Se você é como eu, que viveu só um pedaço dos anos 80, ou nem viveu os anos 80, conta aí também como é que você passou a gostar dessas décadas, né, de 70 e 80, dessa cultura, dessas músicas. Contribua nos comentários, como é que você conheceu? Foi pela internet também? E se você viveu, conte um pouco também sobre como era esse período, em que cidade você morou, como é que era, qual que era a cultura, quais eram as melhores coisas para se fazer nesse período. Os comentários são muito ricos, com certeza essa interação dos comentários ele enriquece muito a experiência do vídeo. A gente consegue conversar e trocar experiências. Mas é isso, pessoal, é um pouco mais da minha reflexão sobre os anos 70 e 80 e por que eu gosto tanto
dessas décadas, ou né, do que tinha nesse período. Por que desperta tanta nostalgia? Principalmente em mim, imagino que em vocês também. E se vocês gostaram do vídeo, façam inscrição no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, ativem o sininho. Ajuda vocês é importante para que possamos continuar a crescer no YouTube. Se você acabou de chegar no canal, veja os outros vídeos. Eu falo muito sobre música, né? Quase todos os meus vídeos são sobre música. São sobre músicas antigas dessas décadas, sobre nostalgia. Se você gostou muito do vídeo, deixa um valeu demais. Se aparecer a função de hypa o vídeo aí para ele subir no ranking do YouTube. E é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo de histórias de músicas. Até lá e tchau, tchau.